ela está deputada, mas ela é mãe, ela é mineira, aqui de Patos, servidora pública federal licenciada em função do mandato. E hoje a gente vai trocar uma resenha aqui para saber se essa ideia de renovação que ela carrega é firme mesmo. Hoje eu recebo a parlamentar Júlia Lucy. Oi, boa noite. Oi! A hora que você quiser. Tá gravado, relaxa. Tudo bem, gente? Ótimo dia pra gente. Prazer estar aqui. Todo meu. Obrigado por ter vindo. É um prazerzão receber você aqui. Obrigado. A gente sabe que a agenda do parlamentar é cheia. Nem sempre dá para conciliar e de cara você topou vir. Te agradeço mesmo. Inclusive, essa parece ser uma tônica, uma marca sua, assim, de estar nos espaços de debate público. Isso é muito legal. Adoro. Né? Você traz isso, acho que da sua juventude, esse lado digital muito forte, né? Uhum. Queria que você começasse sem se limitar, se definindo aí, mulher, liberal, de direita, fala aí, quem é você? Eu gostei quando você falou que estou deputada, né? Porque sim. é isso que eu friso o tempo inteiro, sabe? Tem todo um conjunto, assim, de ações que as pessoas mudam muito quando chega deputada, pro bem e pro mal, tá? Sim. Tem gente que Imagina. maltrata também, que tem super preconceito, que fala assim, deputado, tu é bandida. Então é falsa. Então é duas caras. Então, assim, o título, ele traz o lado bom e o lado ruim ao mesmo tempo. Tem muita gente que fica assim, deixa eu fazer isso pra você, deixa eu fazer aquilo pra você. E isso é uma coisa que é muito estranha pra mim, né? Então, é importante, eu faço esse exercício diário, assim, de lembrar que é passageiro, né? Mesmo porque é muito desgastante. Sim, sim. Né? Eu tomo cuidado pra manter o mais próximo possível meu estilo de vida que eu tinha antes, porque eu tenho hoje. Mas, assim... eu adoro trabalhar. Eu sou uma pessoa realmente viciada em trabalho. Workaholic. Mesmo, literalmente. E não falo isso com orgulho, não, porque todo vício é ruim. Sim. Né? Eu falo como algo que eu já percebi que eu preciso trabalhar. Né? Então, tô num processo de colocar limite. Lógico. Né? Assim, buscar respeitar um pouco da pessoa. E nem sempre né? é fácil buscar esse equilíbrio, né? Você é mãe também, sua irmã é muito nova. E aí agora, querendo ou não, por mais que você esperasse essa carreira política, muda tudo, né, Júlia? De uma hora pra outra. Olha, eu até tô escrevendo um livro sobre isso, Sim, sabe? quero que você fale Assim, dele porque eu também. gostaria muito que alguém me dissesse algumas coisas que hoje eu sei, mas ninguém me falou quando eu fui eleita. Então, por exemplo, uma coisa que é básica. O político, pelo menos eu vou falar do sério, tá? Vai Do lá. comprometido, Vai lá, que há vai lá. muitos. É uma máquina de resolver problema. Então, assim, no momento que eu pego meu celular, a minha última olhada no celular, eu estou resolvendo algum pepino. Tem né? Pequeno, tem o médio, tem o grande, tem a beira da morte, tem de tudo. Mas Problema é o dia de toda e qualquer dimensão. inteiro. Né? E assim, quando eu tava de fora da política, a vida não era assim. Né? Imagina. Meu emprego no Conselho Nacional de Justiça, eu sou servidora desde os meus 18 anos, então eu tenho uma caminhada no serviço público. Ele, querendo ou não, você tem a hora que você chega, a hora que você sai e acabou ali. Às vezes eu acho que Né? o político sente falta de bater o ponto, né? Da Nossa, vida lá atrás que você tinha. Não existe. E assim, com as redes sociais, não tem essa história. Sair da Câmara, agora acabou. Não. Não tem. É 24 horas por dia. As pessoas acessam nas redes sociais e estão certas, né? Ainda mais a minha plataforma é essa, né? A gente então, vive uma vida hoje muito vigiada também, né? Então a gente tem que, até esse tipo de limite, a gente tem que nos impor e impor, as pessoas às quais nós prestamos conta, né? Só que a questão é que é o seguinte, o político, ele busca voto. Sim. E isso, não há nenhum problema nisso. Não. Tem gente que fala assim, mas você tá aqui porque você quer voto. Eu falo assim, também. Porque eu só fui eleita porque eu tive voto. Óbvio. E quero ter mais. Óbvio. Né? Então, quando você precisa colocar limite, ainda tendo que buscar voto, aí é que é a questão. A linha é muito fina. Muito. Ela Porque tem arrebentar gente que, daqui pra assim, vai cruzar com você na rua e falar... É a minha oportunidade de falar. E aí a pessoa quer discorrer sobre todo o problema dela naquele momento, só que às vezes você não pode. Geralmente você não pode. Inclusive você tem equipe, né, para pegar, estudar o caso e tudo mais. Então, assim, para você técnicos ir de falar cada assim, área. olha, vou acolher você, vai lá no nosso gabinete no dia tal e tal. E a pessoa te segura. Sim. E você fica naquela de ter que... Então, assim, é uma máquina de resolver problema. No início, isso me irritou, confesso. Imagina. Me irritou porque...
até mesmo as demandas, né? O que se espera de um parlamentar é muito além da função real do parlamentar, né? É outra questão também que eu tive que virar a chavinha, porque às vezes as pessoas me demandavam coisa e eu olhava assim, isso não é função minha. Vamos com calma. Porque tem muito essa cultura do brasileiro, assim, o parlamentar, ele não é um parlamentar, ele é um padrinho. É bem diferente. Um padrinho de um parlamentar. Completamente diferente. O padrinho, ele está inserido numa cultura ainda muito patrimonialista. Sim. No sentido de eu uso o meu poder para cuidar dos meus. Enquanto que, se a gente estivesse num país com menos cultura patrimonialista, o parlamentar eu uso a minha função para pensar no todo. Sim. Né? Exatamente. Mas, enfim, eu me adaptei a isso. Falando assim, parece tão simples, né? Mas não é. Mas não é. E mesmo pessoas que se dizem, tá? Com essa visão republicana, mesmo essas pessoas. Imagino. Quando passam numa situação, falam, eu quero a minha madrinha. Imagino. É a eleição, muitas vezes, em troca de favor. Isso acontece muito no Brasil. E às vezes as pessoas acham que Brasília é uma ilha da fantasia, onde essas coisas não acontecem. Eu acho que pelas características geográficas de Brasília, né, do Distrito Federal, quando a gente fala assim, mas do entorno, enfim, mas o entorno não elege. Mas eu acho que torna-se ainda mais difícil aqui dentro, né? Você está muito próximo. Muito próximo. E isso que, assim, as pessoas acham que Brasília, o DF todo é muito rico. Exatamente. E não é. Acha que todos aqui são servidores públicos. E aí, cara, o começo da sua fala me chamou muita atenção, porque existe uma coisa que me entristece hoje. Eu gosto muito de brincar. Esse é o Tarek que trouxe o café. Eu gosto muito de brincar e tal, mas me entristece hoje, num país republicano, uma democracia extremamente jovem como a nossa, as pessoas demonizam a atividade política. O começo da sua fala veio nisso, e eu acho que, por menor que seja um programa, a gente tem a oportunidade de falar que é feio demonizar a atividade política, que quem entra na política para se fazer, lá na frente vai se estrepar. E no meu caso, isso é ainda mais revoltante. Porque eu não tenho nenhum contrato com o governo, eu não tenho nenhuma empresa que tem qualquer tipo de conexão com o governo. Uhum. Eu realmente pago para trabalhar, né? Todas as despesas do mandato, eu banco. Então, assim, eu entrei e vivo uma missão. Uhum. E eu realmente faço tudo que eu tenho que fazer. Se você falar assim, Júlia, você vai dormir 3 horas por noite, geralmente é o que acontece, 3, 4 horas, para conseguir. Poder correr o... Eu faço. Então, quando alguém já chega atirando as pedras, assim, por coisas que outras pessoas fizeram, é muito ruim. Só que o estigma, a pessoa né? não percebe que ela mesma tá perdendo muito. Né? Porque, assim, quando você tem a oportunidade de estar com um parlamentar que é sério, aproveita. É isso que eu digo, assim, faça parte do mandato. O nosso mandato é muito rico, porque as pessoas encaminham muitas sugestões pra gente. Uhum. Né? A nossa rede é como se ela fosse uma esponja. Então, as pessoas acompanham e falam assim, olha, Júlia, por que você não faz isso? Por que você não faz... Então, a gente já avançou tanto por causa dessa inteligência coletiva. Sim. De pessoas que decidiram não me olhar como uma bandida, mas como uma servidora. Exatamente. Então, elas têm um mandato para impulsionar as ideias. As pessoas, às vezes, veem o político como um agente político, mas se esquecem que ele é um servidor. Exato. Você é uma servidora pública licenciada do CNJ. Aliás, você já passou por todos os órgãos do Brasil. A pessoa foi para a Polícia Federal. Já passei. Legal, isso é muito bacana. A caminhada tenho certeza que isso te deu uma base muito legal para trabalhar na política, porque você estava, né, lidando com a causa pública também. Eu sou do tipo que eu reviso os ofícios que a gente passa, eu corrijo vírgula. Isso é muito legal. É num nível assim que o olhar de ter vivido a administração pública fortalece muito o mandato também. Uhum. Sim, porque sim. tem muita coisa que chega pra gente, as pessoas falam assim, olha, esse projeto tá parado há 30 anos, ou então 15 anos, você não vai conseguir, porque é muito difícil. Uhum. Falo, então tá bom. Peraí que eu vou peitar o desafio. E aí, gente, a gente estuda, a equipe inteira veste a camisa, e aí a gente sempre descobre, então amarrou aqui, vamos destravar aqui, vamos destravar. Então, a gente faz um trabalho muito além, sabe? Assim, a própria conexão entre os órgãos do executivo. Então, por exemplo, o pessoal de Águas Claras, a gente quer muito uma UBS lá.
Lá não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Né? Eu sou morador de Águas Claras. Então, pronto, saiba que a etapa que a gente está hoje, e eu trabalho nisso desde o início de 2019, é fazer com que a Terra Cap ceda o terreno à Secretaria de Saúde. Pode parecer uma besteira, mas não é. Não é. É o trâmite legal. Tem que ir por aí. E assim, se não tem alguém, no caso a gente, o nosso mandato, para entender, para acompanhar o processo e colocar energia, então tá bom, tá faltando isso, parou aqui, então me dá isso aqui, deixa eu oficiar, deixa eu despachar agora. É assim, é o tempo inteiro. Por isso que a gente consegue destravar. Sim. Sabe? Sim. É pelo esforço, é pela insistência. E assim, a gente falando disso, eu vejo que você tem um mandato marcado por comprar muito esse barulho da causa social, da causa feminina. Eu vejo que eu acho que tem a ver o fato de você foi muito nova, né? E esse é talvez um impacto tão grande ou muito maior na vida do que entrar numa carreira política e, meu Deus, olha aqui, é tudo novo igual, né? O que a gente... Não dá para listar aqui, não é taxativo, mas o que a gente ainda precisa avançar nessa pauta feminina, sabe? A gente tem temas em voga aí, muita bola quicando aí, sabe? A nível nacional, a nível local. Mas em que a gente precisa avançar com mais urgência nessa pauta da menina, da mulher? Ótimo. Eu acho que a gente pode analisar sobre dois aspectos, a questão individual e a coletiva. Aí a coletiva, vamos falar de política pública. Certo. A política pública, sem sombra de dúvida, mais importante se chama planejamento reprodutivo. Então, queria que você falasse disso também. Não também. tem nada, gente, nada mais importante. Porque enquanto tanto homem como mulher não tiver o domínio do seu corpo, do processo de se tornar pai, do processo de se tornar mãe, a pessoa não tem controle de mais nada da vida. Porque a gente já tá, desculpa te cortar, nossa sociedade ainda é patriarcal, não dá pra fugir disso. Sim, mas a mulher cria a família sozinha. A mulher cria... Esse é o ponto. Aí entra a responsabilidade do homem, esse negócio de, você ajuda em casa. Não, irmão, eu não ajudo em casa. O casamento é uma sociedade. Minha esposa tá ali, ela vai gostar disso. Mas é verdade. O casamento é uma sociedade. Você ajuda em casa? Não, eu faço a minha parte em casa. Exato. Né? Mas a gente ainda tem um processo para muitos homens ainda começarem a acordar para isso. Não, sim, a consciência ainda é muito... Mas tá acontecendo. Né? Então, assim, em termos de política pública, é inconcebível hoje uma pessoa buscar ter acesso a um método contraceptivo e não conseguir. Certo. Eu tenho histórias assombrosas, assim, de mulheres com 5, 6 filhos querendo fazer a laqueadura, tendo, inclusive, conseguido percorrer o processo burocrático, que é super extenso e chato, né? E o médico chegar na hora do parto e falar assim, não, eu não vou fazer sua laqueadura, porque você é nova. É um absurdo, na minha opinião, isso é um crime, entende? Porque você coloca uma pessoa para decidir sobre a vida da outra. Isso. Então, eu posso falar, a pauta do planejamento reprodutivo nunca foi trabalhada em Brasília. E no Brasil, muito mal trabalhada. Então, né? se eu refizer a pergunta, em que a gente precisa com urgência avançar nisso, você iniciaria nesse beabá aí? Do ponto de vista de política pública, sim. A gente colocar uma célula da Secretaria de Saúde dentro das escolas. Porque você acha que criança e adolescente vão buscar atendimento na UBS? Não vão. Nem os seus... Gente, a gente tem hoje, infelizmente, famílias que não educam seus filhos. É assustador o que a gente vê. Como você falou, eu cuido muito do social, então, assim, eu estou em todas as cidades do DF, mas principalmente as mais pobres. Muito pai, muita mãe abriu mão do seu papel de educar. Não existe não mais, não existe controle, não existe limite, não existe carinho também, né? Então, assim, não existe essa cultura de buscar atendimento na rede pública, mesmo porque quando se busca, não funciona. Então, as pessoas já não acreditam mais. Então, o caminho... Total. O caminho correto é a saúde ir para dentro da escola. E lá, essa criança ser acompanhada desde o início. Você acha que isso poderia diminuir, sei lá, até a evasão escolar? Lógico, com certeza. Imagina você fazer o acompanhamento ali daquela criança, né? Eu percebi que ela começou a engordar muito. O que aconteceu? Eu percebi que ela tá mais arredia. O que aconteceu? Né? Manter esse contato para você conseguir agir em outras frentes. Entendi. Porque hoje, de verdade, eu não confio mais nas famílias, muitas famílias, para fazer esse papel. E do ponto de vista individual, eu acho que a gente precisa ir diminuindo essa cultura do mimimi, do vitimismo. Porque eu vejo muito assim, vamos empoderar as mulheres. Não, gente, o empoderamento, ele vem de dentro para fora. Ninguém empodera ninguém. Porque ninguém dá poder pro outro. Exemplo, a gente consegue dosar o vitimismo
num Estado, e aqui eu falo Estado enquanto o poder público, né, moderador, a gente consegue dosar esse vitimismo, esse mimimi, quando o Estado não dá as condições necessárias. Por exemplo, a criança não tem, na escola, o acompanhamento adequado. Uhum. Tem como a gente falar que... E aqui eu tô fazendo uma pergunta bem subjetiva mesmo pra gente tentar discorrer. Como falar de mimimi pra uma família dessa? Pra uma criança dessa? Depende da situação em si, mas o que eu mais vejo são pessoas adultas com capacidade de fazer as coisas e esperando que alguém faça por elas. Uhum. Então eu acho que vai depender do caso a caso, né? Mas isso pra mim é grave, eu vejo demais. Eu vejo muitas pessoas assim, porque eu tô aqui sem dinheiro, mas tudo bem, então você já correu atrás do seu emprego? Você já fez seu currículo? Não. Especialmente em Brasília. Aqui em Brasília nós lutamos com a cultura de ganhar lote. Sim. Porque isso não existe em nenhum lugar do Brasil. É isso. Mas em Brasília criou-se a ideia de que eu tenho que ganhar meu lote. Eu não sei de onde que as pessoas acham que elas têm que ganhar lote. Capitanias hereditárias. Exato. Só pode. Mas Brasília, os outros estados não são assim. Mas é surreal. Não. Não e são aqui assim. a cidade planejada. Era pra não ter isso de jeito nenhum. Exato. Não é? Era pra ser o contrário. Mas na realidade, né, por uma política populista, houve um período em que as pessoas ganhavam. E ainda hoje há o estímulo às invasões. Uhum. Né? Então, assim, existe toda uma quadrilhas que atuam aqui no DF, que estimulam as invasões, e aí depois vai lá, não, vamos regularizar. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, porque quanto mais você regulariza, mais você estimula a cultura da invasão. Uhum. E a invasão, é sempre assim, as pessoas tentam colocar, mas a família não tem condições de pagar. Gente, não é simples assim. Não é. Nós estamos falando de planejamento, nós estamos falando de recursos naturais que estão se esvaindo. E uma coisa é direito à moradia, outra coisa, e aqui é uma opinião pessoal, uma coisa é direito à moradia, outra coisa é burlar um trâmite. É demorado para todo mundo. Então você chegar num lugar, cercar e dizer que é seu... E não é algo que tem que ser dado. Exatamente. Simples. A sua casa é uma propriedade privada, você tem que correr atrás, assim como você tem que correr atrás da sua roupa, assim como você tem que correr atrás da sua alimentação. A gente precisa resgatar a força do indivíduo no nosso país, porque hoje existe uma inversão de valor. As pessoas, elas esperam muito. Não, porque tem que fazer por mim, tem que fazer por mim. Gente, que loucura que foi colocado na cabeça, sabe? Você acha que isso é uma herança assistencialista, assim, barata dos últimos anos? Eu acho que piorou muito. Piorou muito com a atuação do Partido dos Trabalhadores. E agora o presidente Bolsonaro vai repetir, né? Com a reedição do programa Ajuda Brasil, se eu não me engano. Inclusive, né? Auxílio Brasil, estourando o teto de gastos. É uma super responsabilidade o que ele vai fazer e vai continuar alimentando, né, essa cultura. Isso é muito foda, assim, porque, cara, a gente, numa frase, você acabou de falar do governo de esquerda e do governo de direita que fez isso. E, assim, quando que o político, voltando, não curto e não acho certa a demonização da atividade política, a demonização da política em si. Política é necessária, fazer política é uma atividade necessária para uma república, né? Ou para qualquer, enfim, não só como nação, como... Mas quando que os políticos vão aprender que não é uma profissão, é uma serventia. Não é? Achei muito legal, voltando no início da sua fala, quando você falou isso. Por isso que eu fiz questão de dizer isso. Eu falei, vou provocar para ver pelo seu perfil, e você comprou a ideia na hora. Estar deputada. Mas eu acho que é o povo que escolhe, né? É isso. Ninguém nasceu político, não é algo que você recebe do seu pai, não é algo que você recebe da sua mãe. A pessoa foi escolhida, né? Dentro daquele sistema ali de cálculo, ela foi escolhida. Então, compete às pessoas. Sim, falar assim, não, eu quero, pronto, Deus já deu o que tinha que dar. Isso. Fulano já... Eu mesmo olho processos políticos aqui em Brasília e falo, meu Deus do céu, já deu. A cabeça da pessoa não é adequada mais ao mundo. E tá vivendo sob teorias e práticas que já acabou. É claro que uma pessoa, ela pode se manter atualizada. Não tô falando que não tem nada a ver com idade. Não é idade. Né? Mesmo porque a gente vê gente jovem com práticas super antigas e, enfim, que já nem deveria ter começado. Mas tem gente que já deu o que tinha que dar, entendeu? E eu acho que a pior coisa é tá agarrado naquilo ali, né? Aquele apego, né? Isso é muito ruim. E a gente vai divagando aqui, eu lembrando de algumas coisas.
Nesse sentido, a gente, querendo ou não, deságua na questão da produção legislativa. Você tem uma proposta que me chamou muita atenção. Eu falei, que bom que eu vou poder ouvir dela, em loco. A questão do projeto de lei inútil. Isso. Como que é isso, Júlia? Porque eu acho que isso deve avançar. A gente já revogou várias leis, né? Pela primeira vez na Câmara Legislativa, houve a revogação de leis. Nunca ninguém tinha buscado revogar. E aí a gente começou a fazer esse trabalho com leis mais esdrúxulas mesmo, né? Que algumas pessoas encaminharam pra gente, essa aqui não dá, essa aqui não dá. É o formal ou é o material que você olha assim, que a equipe, obviamente, olha para o início da discussão? Olha, esse projeto de lei é inútil, isso aqui é uma merda. Tem vários critérios para você classificar que a lei é inútil, né? Tem o critério, por exemplo, da lei nunca ter pegado. Uma lei que nunca pegou é uma lei que é realmente um fardo, mas aí pode se argumentar, mas por que você vai se encarregar de algo que não pegou? Porque essas leis, elas trazem pedras que estão ali no caminho. Ela pode não ter pegado, mas ela pode ser usada contra alguém. Vai servir de pano contra o empreendedor. Então, a gente precisa realmente limpar. Deixa claro para as pessoas, as nossas leis são essas, as regras de convivência em sociedade são essas. A partir daqui, o que não for proibido está liberado. Agora, quando você tem lei demais, as pessoas nem sabem. E uma máxima no Brasil, a título de Brasil, uma máxima é lei só tem que cumprir. Não é exatamente por aí. A gente tem lei demais, não é? Exatamente. Eu acho que a gente tem lei demais. Mas é por isso mesmo que não tem como dar efetividade, né? Então, esse pensamento da revogação foi algo que a gente iniciou na Câmara. Olha, eu demorei 1 ano. Isso foi iniciativa sua? Eu demorei 1 ano praticamente para conseguir revogar a primeira lei. Isso porque toda vez que eu pautava o projeto, vinha um grupo bastante resistente, argumentando que isso é um desrespeito com o deputado, autor da lei. Né? Porque eu tô passando por cima do trabalho do deputado. A revisão é um objeto legal. Né? Assim, que eu tô desconsiderando o trabalho do deputado. Só que, sinceramente, é o que eu falo. A gente não tá na Câmara para se imortalizar nas nossas leis. Sim. Nós estamos na Câmara para servir as pessoas. E as pessoas é que precisam ser atendidas. E não as pessoas atenderem a lei. É diferente a perspectiva. Não é, eu vou lascar minha vida, mas eu vou me enquadrar na lei. Não, é o contrário. A lei, se ela existir, ela tem que vir para facilitar a sua vida. Senão, não tem a lei, né? Então, assim, a gente já conseguiu fazer algumas revogações. Eu tenho muito orgulho de dizer disso. E há muitas outras que a gente ainda está trabalhando. E aí depende do momento político. Tem aquela leitura de plenário. Né? Dependendo do assunto, eu já sei que tem colega que não vai votar comigo. Então, política você tem que estar ligado em tudo. Assim, não tem nada estanque. Não tem um planejamento. Eu vou trabalhar dessa forma. Você pode ter um norte. Mas se você não tiver flexibilidade, você não tem resultado no trabalho. Entendi. Bacana. Basta dar um Google assim para ver que seu nome, assim, você é de um partido novo, o Novo, né, uma sigla nova, que vem com uma proposta interessante, moderna. E basta dar um Google assim para ver que seu nome é bem ventilado no partido. Vou te fazer uma pergunta agora para talvez, vou te apertar um pouquinho. Você foge um pouco do perfil do político médio, brasileiro, não estou falando brasiliense, né, distrital, brasileiro. Por quê? Porque você já é servidora pública, você, quando sair da política, se optar por sair, você tem uma carreira que você vai seguir. O que você pensa em termos de política, ano que vem ano eleitoral e tal, mas o que você pensa em termos de política? Quais são que voos que você quer alçar? Assim? Você já tem isso em mente? Não, se você me falar que, eu tô agora no mandato, eu tô pensando nisso, todo mundo pensa um pouquinho na frente. Com certeza. Eleição a gente calcula pelo menos as 2 próximas, né? Tudo. Tudo bacana, é para as 2 próximas. Claro que tudo muda muito, né? Como eu falei, mas todo tipo de conversa, de acordo, é em torno disso. Eu tenho um projeto no meu coração e a caminhada passa por uma campanha de reeleição. Eu não vou falar que eu não disputarei de forma nenhuma o cargo de federal, porque pode acontecer. A depender da conjuntura, do posicionamento do meu partido, em relação à candidatura federal nacional para presidente da República. Certo. Né? Se eu observar um casamento que eu espero que ocorra, né?
entre o meu partido e o Podemos, né, na pessoa do juiz Sérgio Moro, então pode ser que eu me coloque à disposição de um projeto federal. Legal. Mas, em princípio, primeiro que eu gosto muito de ser vereadora. Eu gosto muito. E as pessoas me pedem para eu continuar na Câmara Legislativa. Então, é um pedido muito forte. Então, eu não posso ignorar minha base, né? Assim, os meus apoiadores. E simplesmente falar assim, não, tchau. Não, porque eu não tô lá por mim. Só para explicar aqui para quem é de fora de Brasília, né? Quando ela fala vereador, Brasília não tem a figura do vereador, né? Mas o legislativo local... É porque a gente distrital. Faz o papel de vereador e de deputado estadual. Né? Então, assim, eu gosto muito de ser deputado estadual, mas eu gosto muito da função de ser vereadora, assim, de... Olha, Júlia, minha rua tá com buraco, a luz queimou, fulano, o médico tal não tá trabalhando, né? Que é aquilo que tá ali diretamente na vida da pessoa. O que eu gosto é do contato mesmo assim, ali, de pensar o seguinte, a minha ação melhorou a vida de alguém. Legal. É isso que eu gosto. Bacana. A gente falava, você é uma servidora do Judiciário, uma servidora licenciada do Judiciário, e a gente falava, hoje o Judiciário é um poder muito em voga, né? Assim, principalmente no federal, assim, se fala muito. Eu queria só que a gente voltasse na questão da demonização da política, porque acho que a gente entrou algum assunto pelo meio e a gente não... Eu não sei se eu te fiz a pergunta mais básica, que é assim, como você vê isso tudo? Obviamente eu sei que não é de forma positiva, mas essa demonização tem aumentado com a polarização nacional que a gente vive. Né? Como você vê isso? Qual a saída para isso? Você sabe que eu vejo com bons olhos tudo isso que está acontecendo. Mas por oportunidade? Porque assim, quando eu era criança, o que eu mais escutava era, olha, política e religião e futebol não se discute. Isso era o que eu escutava, era a regra. Né, dos ambientes onde eu circulava, que tinha os adultos conversando, era muito raro. No meio das mulheres, então, não se falava sobre política. Eu sei porque eu me lembro disso e eu me incomodava, desde criança. Isso me incomodava. Eu via que os homens... Você veio pra Brasília quando? Com 8 anos. Tá. 8 ou 7? 8. 7 e pouco, eu acho. Eu via que tinha o grupinho dos homens, o grupinho das mulheres. Os homens ainda, vez ou outra, tangenciavam algum assunto político, mas a mulher jamais. E isso me incomodava. Então, hoje, o brasileiro não tem essa história. Ele discute política. É isso. Ele tá na mesa do bar, onde ele for, ele vai falar, e é natural que esse amadurecimento seja acompanhado de traumas. E uma coisa que eu estou observando é que as pessoas estão muito cansadas desse excesso de violência. Né? Isso, com certeza. Muita gente fala assim, gente, eu não aguento mais brigar. Tudo bem, você pensa dessa forma? Tudo bem, pode pensar. Eu penso assim, sabe? Sei. Essa busca de pacificação... Corre o risco de anular o debate político, assim, né? Eu acho que não anula. Eu acho que as pessoas amadurecem para acolher as diferenças de opinião. Você acha que a gente tá nesse... Pô, eu fico feliz porque, olha só, de ouvir... a gente não discutia. Isso aí eu tenho que concordar. Há pouco tempo no país e no DF não havia discussão política, discutia. Né? Estava fora da nossa pauta. Aí as pessoas agora, primeiro que elas são produtoras de conteúdo. Isso. Elas estão na rede, elas vão se expor mesmo e vão falar. E eu, particularmente, acho isso ótimo, porque eu defendo a liberdade de expressão. Né? Que bom que a gente pode escolher os canais que nós vamos seguir. Que bom que a gente mesmo pode falar o que a gente pensa, porque antes não era assim. Não era. Antes era assim, era Jornal Nacional, senta e engole. Ponto. Agora não. Eu mesma, gente, segredinho, eu não assisto televisão acho que há 20 anos. 20 anos. Acho que desde que eu comecei a acordar para o processo de manipulação que acontecia ali, eu parei de assistir, né? Então, eu acho que hoje a gente é um adolescente que está experimentando a vida. Que está saindo, que está bebendo muito. Acho que tem tudo a ver com o processo de amadurecimento da nossa democracia. E aí vai chegar um momento e falar assim, tudo bem, você pode fazer o que você quiser, vota em que você quiser, mas não vamos brigar. Entende? Eu já estou percebendo esse movimento acontecer. Pô, eu confesso que eu ainda não estou percebendo, mas fico feliz que alguém, que um agente político esteja vendo isso. E eu acho o debate extremamente necessário. Tanto que eu me empolguei. Falei, cara, que legal, vai uma parlamentar, vamos trocar ideia. Porque eu amo esse debate.
político, esse debate público, né? Te admiro, inclusive, por ser Obrigada. As redes estarem sempre, né, abertas, esse diálogo seu, parece que é uma coisa bem inerente a você mesmo. Mas não consigo ver ainda a caminhada rumo a esse amadurecimento. Isso me entristece. Ainda vejo a galera... E a polarização nesse sentido nem é ruim, não. Não é. Eu sou vermelho, você é azul. Só que aí o meio termo vai fugindo, não, sabe? E eu acho que a nossa democracia ela é multifacetada. A gente certeza. Deveria conseguir, né, ter mais... Mas fico feliz, né? Me regozija saber. O Gil do Vigor, me regozija. Mas fico feliz de saber, assim, que você está pensando dessa forma. Você tem um livro, né? Tenho. Candidata de Primeira Viagem. É a primeira edição? Como é que é? Fala dele. A primeira edição já se esgotou, né? Felizmente. Massa. E eu vou fazer o lançamento da segunda edição esse ano ainda, se Deus quiser. Tem muita gente já querendo o livro. Que eu relato a experiência da minha campanha. Na realidade, eu falo exatamente o que eu fiz, né? Porque eu fui candidato pela primeira vez. Sua primeira foi a minha primeira campanha, a gente gastou menos de 30 mil reais, né? Foi 29.600 reais. Aí tem gente que fala assim, mas esse é o caixa 1. Falo, gente, eu não tinha dinheiro nem pro caixa 1, como é que é ter caixa 2? Então, assim, a gente gastou super pouco também. E a estratégia foi muito bem feita, óbvio, com muitos erros também, e eu falo sobre eles. E a nossa ideia é exatamente mostrar para as pessoas, né, que, olha, tem vontade de ser candidato? Seja. Isso. Sabe? Tá aqui uma proposta, tá aqui um manual, né? É manual do candidato de primeira viagem, do anonimato ao mandato. Você não tem noção do tanto que eu fico feliz. Cara, eu adorava, assim, eu fico muito puto agora quando eu olho e não tem mais aquele horário político bacana, tipo, fulano da feira do Vicente Pires. Aquilo era sensacional. Mas aquilo mostrava o que é a democracia. Eu cumpro os requisitos, eu posso me candidatar. Se eu vou ter um voto, o camarada tem que ter pelo menos 2, né, bicho, se ele for casado, porque pelo amor de Deus, ou tiver um filho. Mas assim, eu vou me candidatar. Tinha muita aventura, tinha muita palhaçada, muita coisa ali de anarquia, assim, mas era muito bacana, né? Hoje, inclusive, a alteração que houve na legislação eleitoral, ela veio para dificultar a vida dos novos candidatos. Isso aí é uma tristeza. O sistema, ele é um sistema vivo mesmo, né? Então, assim, em 2018 a gente teve uma eleição totalmente aberta, as pessoas queriam outsiders e era bem mais fácil, assim, foi a eleição dos outsiders, né? E aí esses outsiders, nós entramos e, obviamente, bagunçamos o sistema, né? Porque não é fácil colocar cabresto em quem veio totalmente fora, não é tão simples assim. E aí o sistema reagiu com o seu antígeno, né? Não, então beleza, eu já vi que não dá muito certo colocar muita gente nova, vamos fechar. E aí agora as regras do jeito que estão dificultaram muito, né? Porque antes, por exemplo, para deputado distrital. Você fala do coeficiente. Também. Olha, antes, em 2018, o partido podia lançar 1,5 vezes o número de vagas da Câmara Legislativa. Então, no caso, 24 vagas. Né? Seriam 36. O partido podia lançar 36 candidatos. Agora, não. Agora, 100% mais um. Ou seja, 25. Então, é o seguinte, os partidos eles já começam a ser criteriosos. Eles não vão querer pegar uma pessoa de 300 votos. Não vão, é difícil, né? Então, a pessoa já vai ter que ter demonstrado ali, ela já vai ter que ter sido testada na urna, ou então ela vai ter que conseguir mostrar que ela consegue ter um número de repente, médio, né, de votos. Dessa, a Júlia nem estaria hoje na Câmara Legislativa, né? Do jeito, as regras de hoje eu não teria entrado. Mas, Júlia, você acha que isso não favorece a cacicagem? Tipo, a galera claro, né? mas foi feito para isso, inclusive para fortalecer então os partidos maiores. É velha política. Para fortalecer os maiores. Ontem mesmo eu estava conversando com um parlamentar, não vou falar qual partido, não vou falar quem, obviamente. Eu sei quem é, mentira. Não sabe. E, enfim, mas é de uma linha política muito diferente da minha, né? E ele fez um convite para eu ir para o partido dele, né? E aí falou assim, olha, nós vamos fazer 3 distritais, então você pode ficar tranquila que você vai entrar, mas a condição é que você apoie a pessoa tal para federal. Gente, não tem a menor compatibilidade a pessoa tal comigo.
com o que eu prego, com o que eu faço. E aí foi ontem, tendo essa conversa que eu falei, foi uma das primeiras vezes que eu senti o peso dessa mudança, sabe? Porque é isso, para você se manter numa linha coerente, você precisa fazer escolhas. E pode ser que a sua escolha te leve à derrota. Sim. E aí que tá, eu, Júlia, estou disposta a perder para manter minha coerência. Bacana. Eu não tô disposta, eu vou ganhar de qualquer jeito. Eu vou... Não. Eu fui eleita para ser deputada de 18 a 22, de 19 a 22, né? E é isso que eu faço. Eu trabalho intensamente, todo o nosso time, para a gente marcar essa legislatura, deixar o legado. É o ser deputado. Né? Ótimo. Se for um mandato só, excelente, né? Uma grande honra ser representante das pessoas, né? Legal. Agora, as regras vieram dificultar muito, né? E no livro, na segunda edição, eu vou falar dessas regras, da alteração das regras e o que significa na prática, assim, o que os partidos vão olhar. Tipo, vai didatizar essa informação, né? Pô, legal, isso é muito bacana mesmo. Eu vejo muito você falar assim, acompanhando sua vida, pra poder me embasar, pra gente conversar, né? Você fala muito em meritocracia, muito mesmo. Mérito, segundo o Instituto Arrotando Verdades, você fala muito, muito, muito assim, são várias vezes. Só que essa geração millennials agora, eles, acho que saiu na Forbes, saiu no El País, eles não creem muito em meritocracia. Como falar para essa turma de meritocracia, né? Falar para eles sobre meritocracia, como você explicaria? Simples. Se você planta semente de melancia, você colhe melancia. Mas então, aí... entendi. Mas... porque quando a gente fala... Eu nem gosto de usar a palavra meritocracia, porque tem palavras que, por causa do debate político, elas já ficaram estigmatizadas. Não, sim, já se criou então, uma... meritocracia, uma conotação... quando você fala, aí as pessoas já fazem associação com tais valores, e eu não estou afim de discutir em torno da associação que a pessoa fez em relação à palavra, né? Mas o que eu gosto de falar é a cultura do trabalho. É a cultura do esforço. Eu acredito, eu vivo isso, né? Eu aprendi a viver dessa forma e eu estimulo isso, sim, ao meu redor. Então, é bem isso que eu falei. Planta semente de melancia, colhe melancia. Não tem como você ficar ali na vida tranquila achando que você vai ter uma vida boa. E depois não venha querer que o Estado te banque. Então, gente, eu ia chegar aí. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa que falta muito esse raciocínio lógico. O Estado, ele é um ente abstrato. Beleza? Beleza. Não é um microfone, um café. O Estado é uma ideia, né? E o Estado, ele veio para... organizar essa convivência, desse pacto social que há entre nós. Quando a gente estipula uma política em que uma pessoa vai receber um dinheiro sem ter trabalhado, uma outra pessoa vai trabalhar em dobro para bancar aquilo. Porque o dinheiro não nasce em árvore, porque você não pode imprimir papel moeda, e porque você precisa tirar o dinheiro de algum lugar. E o Estado, que é esse agente que está querendo fazer essas transações, tira daqui, põe para cá, nas políticas econômicas, ele vai retirar o dinheiro do povo por meio de imposto. Então, toda vez, pelo amor de Deus, que começar essa discussão, criação de auxílio, ai, que bom, direito. Pensa o seguinte, na sua cabeça, aumentou o imposto que eu pago. É isso. E aí a minha pergunta é, quer pagar mais imposto? Consegue pagar mais imposto? Jamais. Merece o imposto todo que você paga? Nunca. Porque lá nos Estados Unidos, essa discussão eu gosto quando acontece lá, e eu acompanho um pouquinho a política americana. Lá, toda vez que se faz sobre qualquer discussão, o pacote tal, o programa tal, automaticamente o partido opositor, o grupo opositor, já lança os cálculos. Já lança, queridão, para você ter esse pacote lindo aqui, a gente vai ter que aumentar a arrecadação em 100 e poucos % do que é hoje. Então, você está disposto? Aí falta essa elucidação no Brasil. E aí no Brasil as pessoas, principalmente aí a linha da esquerda, a linha marxista, sabendo que se coloca dessa forma as pessoas não concordariam,
com raras exceções, elas colocam na linguagem de direito. Ah, mas isso é o meu direito. Eu não abro mão do direito. Não é direito. Não é direito. É seu dinheiro que está sendo tirado de você. Isso é retorno, né? Então, a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é o seguinte. Hoje o pacto social estabelecido no Brasil, ele é satisfatório? Não, não é. E ele tem que ser revisto. Porque, sinceramente, nós temos pessoas que trabalham 10, 12, 14 horas por dia e estão aqui carregando fardo para sustentar outras que muitas vezes, eu não estou falando de todas, eu estou falando que muitas poderiam sim trabalhar. Poderiam. Só que essa ideia de alguém tem que fazer por mim, eu sou um coitado. O vitimismo. Né? Essa ideia. Não, então deixa eu ficar aqui na minha. Deixa eu ficar na minha porque vai chegar alguém para me socorrer. Qualquer política de transferência de renda direta, gente, ela não pode ser feita sem um programa de saída. Entende? Você entra no Bolsa Família, mas tem que ser acompanhado de um programa de saída do Bolsa Família. De desmame. Não vou falar desmame porque vai parecer que não, eu sou Paulo Guedes, mas assim... Mas porque hoje tudo é assim. Poço Piranga. Tudo é assim. Mas né? na prática é isso que acontece. Então tá bom, você nesse momento está recebendo esse auxílio, como é na Alemanha. Você está recebendo esse auxílio, tá bom? Tá, você está desempregado. Então agora você vai buscar emprego e você vai comprovar para mim que você está buscando emprego. Ah, mas não está tendo emprego, então você vai buscar a sua capacitação. Cadê? Você já se inscreveu no curso? O curso acaba... Entendeu? Agora no Brasil, gente. Que isso? É foda. Não existe acompanhamento das pessoas. E qual seria, assim, curiosidade mesmo, qual seria um mecanismo para se comprovar que você está buscando emprego, assim? Você vai fazer uma entrevista, você pega um certificado, um comprovante. Esteve eu fiz aqui. A entrevista. Ah, tá. Né? Ou o próprio empregador, ó, fulano, esteve aqui. Veio, exatamente. Identidade tal, CPF é assim tal. que funciona. Fulano tá aqui frequentando o curso tal. É. Sabe? E tem que ter um período, ó, você vai receber daqui até aqui. Depois disso, até não lá, tem irmão, mais. você aprende a andar com as próprias pernas, porque depois... Porque é isso, gente. A gente criou... Eu falo abertamente, porque eu vejo isso na rua. Qualquer pessoa que estiver abrindo uma empresa no DF vai ver a dificuldade que é ter mão de obra. Ter mão de obra comprometida com o trabalho. Porque a gente querendo emprego é muito fácil. É o que mais tem. Querendo trabalhar são outros 500. Então, a defesa que eu faço não é da meritocracia, porque a gente traz uma discussão que vai falar sobre igualdade de oportunidades, enfim. O que eu digo é cultura do trabalho. Se você nasceu pobre, se você nasceu rico, trabalhe. Não seja parasita. Não seja parasita da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, da sua esposa, muito menos do cara que tá aqui do lado bancando com o imposto dele. Isso tem nada a ver com a sua vida. É isso. Entendeu? Então, o que eu prego é a cultura do trabalho. E outra coisa, ninguém chega no topo, gente, sem pagar preço. Que as pessoas também... É isso, né? Eu quero chegar alto, eu quero ganhar bem, eu quero ter o cargo tal. A pergunta que a gente tem que se fazer é... Tá disposto? Você tá, querido, muito aberto a pagar o preço? Não, e aí vem o velho ditado do cara, escolha uma renúncia. Você não vai passar num concurso dos seus sonhos, a não ser que você seja extremamente... E assim, concurso nem sempre qualquer né? Pra não ficar no lado do no empreendedorismo, meu irmão. Exato. Ou é barriga no balcão, ou sua empresa... Exato. E aí, hoje em dia, a gente tem essa ideia no Brasil de... A gente não pode usar as pessoas como exemplo. Aquela pessoa que é bem-sucedida, que absurdo, nem todo mundo vai ser igual a ela. Mas aí a gente para de alimentar exatamente essa cultura do trabalho, da dedicação, da disciplina. Isso falta muito pra gente como país. Porque se a gente pegar os países desenvolvidos, Japão, própria Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, eles têm, o Reino Unido como todo, eles têm ali essa cultura muito firme com eles, né? Assim, de trabalhar a sério. Enquanto a gente achar que fazer as coisas pela metade, querer se colocar contra o patrão, roubar o patrão, que é outra linha também que deriva exatamente desse pensamento, essa cultura de patrão contra empregado, que é o que o marxismo, né, estabelece até hoje, isso empobrece todo mundo, pelo amor de Deus, sabe? Empobrece, todo mundo sai perdendo, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa de uma mudança cultural no Brasil. Eu decidi ser candidata por causa disso, para espalhar os valores da liberdade,
para espalhar os valores do liberalismo. E no meu mandato eu trabalho dessa forma. Mas aí eu volto, por exemplo, na meritocracia. Uma palavra de brincadeiras à parte, de um significado tão forte e tão correto. Meritocracia, lá vou eu tentar explicar português, né? Mas para quem tá vendo. Conseguir as coisas por suas próprias pernas. Aí a gente não poder usar porque estigmatizou é chato, né? Porque é meritocracia. Você trabalhar, seja passar no concurso, seja não ter 3 anos sem férias com a família porque tá tentando subir um negócio, né? É meritocracia. É tão ruim, isso foi só um desabafo, a estigmatização tá negativa chato das palavras, não é? Tá muito chato, assim, o discurso do politicamente correto. Isso. Você não pode falar meritocracia, você não pode falar gênero. É uma palavra que também foi demonizada, e foi demonizada pela outra banda. E por aí vai. Outras palavras que... Privatização. Privatização é uma palavra que você não pode falar. É raríssimo o meio que você pode chegar e falar. Agora, se você fala, vamos estabelecer uma parceria público-privada, aí é legal. Isso. Mas é privatização. E a PPP é privatização. Então, assim, o problema todo vem exatamente da falta de conhecimento que a gente deveria combater dentro da escola, né? Mas... Júlia, a gente está caminhando, não no ritmo que deveria e talvez não na forma que deveria, caminhando para sair da pior crise, assim. Na área da saúde, a gente está caminhando para tentar sair, mas os reflexos econômicos, você é uma crítica voraz do que eles têm deixado, do que eles têm feito, né? Como que a gente, perguntando aqui, de um cidadão para uma agente política, como que a gente consegue, cara, vencer essa dicotomia de um lado, o cara quer ficar com o bar aberto até mais tarde, ele tem que ficar para trabalhar, só que do outro, a gente não pode abrir, porque isso pode propagar o vírus. Qual é o meio termo nisso aí, na sua opinião? É sempre o bom senso, né? Por exemplo, a restrição baseada em horário nunca fez sentido. Pelo contrário, se você restringe o horário de funcionamento daquele local, você vai provocar aglomerações nos horários onde ele pode funcionar. Exato. Eu particularmente defendo o funcionamento 24 horas de tudo. Então, eu dei um exemplo pequeno. Você acha que, por exemplo, um horário eu dei um exemplo ínfimo, né? Mas esse lance do funcionamento 24 horas de tudo. A gente tem isso nos Estados Unidos, né? Estão citado aqui muitas coisas dos Estados Unidos funcionam, não tudo, mas funcionam no full time, assim. E você acha que diminuiria a aglomeração em determinados picos de horário e numa questão de saúde pública isso poderia ajudar alguma coisa? A grande questão que a gente tem que analisar é como é que esse trabalhador chega no ambiente de trabalho. E aí, dentro do ônibus, ele se aglomerou. Porque o que deveria ter sido feito é ampliar. É ampliar. E outra coisa, deixa o povo fazer transporte público. Por que um privado não podia ter entrado agora no auge da pandemia, pegado seu carro e ter feito corrida? Por que as vans escolares que estavam paradas, porque a escola pública principalmente estava fechada, por que essas vans não podiam ajudar no transporte coletivo? Não, aí você coloca restrição para o bar funcionar, mas aquelas pessoas se aglomeram dentro do transporte público, que por acaso teve um número de carros limitado. Mas assim, limitado. Você fala, por exemplo, nesse lance do transporte, só pescando aqui... Metrô tava de greve. Isso aí, gente, a questão do metrô foi raciocínio lógico básico, assim. As coisas precisam continuar funcionando porque as pessoas precisam ter dinheiro. Se tivesse havido o seguinte, um programa, como houve em Portugal, um programa de... Fulano ganha, em média, 10 mil por mês. Eu vou falar uma coisa polêmica agora, mas eu vou falar. Vai, adoro. Fulano ganha 10 mil por mês. Para eu falar para essa pessoa ficar em casa, eu tenho que dar 10 mil. Para aquela pessoa ficar em casa e não ter nenhum... Porque o padrão de vida dela é baseado naquela renda. 10 mil, certo. Então, o aluguel dela é mais alto do que alguém que ganha 1.000. Né? Então, assim, você deveria ter sido pensado o seguinte, beleza, eu vou queimar dinheiro por uma boa causa? Certo. Então vamos queimar dinheiro, vou me endividar, inclusive foi feita essa autorização legislativa, mas eu tenho que ser coerente. Fulano, para você ficar em casa, querido, eu vou ter que bancar você em casa.
Porque não venha falar pra você ficar em casa, eu não posso falar pra você ficar em casa e deixar você ir à míngua. Então, mas aí eu não entendi. Aí você fala, vou pra ti, por hashtag fique em casa, eu vou ter que... Você fala enquanto poder público? Sim. Como que isso seria feito? O lockdown, ele pode funcionar se todo mundo ficar em casa. Mas isso não aconteceu em lugar nenhum. No mundo, em alguns lugares, Não, em sim. alguns lugares... Sim. É claro que nós temos algumas atividades, por exemplo, da própria alimentação. Você tem que ter mercado funcionando. Não tem como. Agora, uma coisa é você colocar um mercado funcionando, né? Tem a logística ali de distribuição, né? Da produção. E outra coisa, não pode ser muito longo, porque começa a faltar produto. Hoje, a gente está vivendo parte da explicação da inflação do que a gente vive é exatamente porque vários estoques foram zerados. Vários. Quem for fazer uma obra hoje vai sentir na pele a diferença de preço da compra dos insumos. Porque muitas fábricas pararam de funcionar no mundo, né? Então, a gente... quanto maior a demanda e diminuiu a oferta né? tá ali paralisada, o preço do produto vai aumentar. Então, assim, o lockdown, ele poderia ter funcionado se ele tivesse sido avisado com antecedência, ele tivesse tido uma data estabelecida de início e fim. Ah, tá. Então, assim... Porque as pessoas, elas só vão obedecer se elas verem lógica naquilo. Lógico. E eu falava isso na Câmara, eu falava, gente, na boa, isso é impossível de ser obedecido. Eu falava isso. Por isso que eu fui contra. Eu fui contra e fui a única. Mas você foi contra o modus operandi do lockdown. Claro. Como ele se deu. Sim, sim. Porque não tem como eu esperar um resultado bem feito de uma coisa que foi mal feita, né? Não, lógico. Então, assim, falar para as pessoas ficarem muito tempo em casa e passando dificuldade, é óbvio que não ia dar certo, né? E tá aí, provado que não deu certo. Eu coloquei no meu Insta, no Insta da Rotando Verdades, uma caixinha de perguntas. Como você é muito aberta a essa participação do pessoal e tal. E aí separei 2 perguntinhas aqui, porque nosso tempo não é tão grande, infelizmente. Mas, por exemplo, o Marcos Maciel, quase um nome de ministro, ele perguntou o que você tem em mente. Primeiro, o que você acha da atuação, né, da regulamentação, como que isso vai se dar, enfim, as próximas etapas. E se você tem algum projeto para o pessoal regulamentação de quê? Transporte por aplicativo. Como você vê a regulamentação atual, né, e se você tem algum projeto nessa área? Tenho, com certeza. A lei hoje que rege esse sistema, ela é uma lei que não está muito positiva para o motorista, né? Eu sou contra intervenção na iniciativa privada, só que eu acho que a gente não pode ser absoluto em nada. Então, eu acho que hoje as empresas elas precisam ter mais imposições, a fim de que a gente consiga assegurar a segurança dessas pessoas, né? Então, para isso, inclusive, eu faço parte de um comitê de segurança, um comitê que foi ideia nossa, dentro da lei que foi aprovada na Câmara, e conta com representantes do Detran, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Mobilidade, enfim. Empresas também fazem parte. E desse comitê vai sair uma carta, né, com assim, pedidos de alteração da lei, né? Como, por exemplo, hoje o motorista, para você utilizar o serviço, não como motorista, mas como usuário, você não é obrigado a cadastrar uma foto sua. Como usuário? Como usuário. Você simplesmente coloca lá... Você vai entrar lá, não tem... Não exige a foto, né? Então, isso... Grotesco isso, né? Pelo amor de Deus. Mas depois eu te conto qual é a polêmica em torno do tema. Mas, enfim, bom. É necessário fazer isso, assim como também vincular o terceiro, né? Quando você chama para um terceiro, você também precisa vincular quem está chamando. Então, tudo isso que são regras de funcionamento é uma intervenção, sim, na atividade privada, mas não vai atrapalhar o funcionamento do negócio, mas vai trazer o benefício de aumentar a segurança para quem está dirigindo. Agora, tem muita gente que pede assim, Júlia, coloca um valor da corrida. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, gente. Tabelamento de preço no Brasil é proibido pela Constituição Federal. Então, esse tipo de proposta, tem muita gente que já trouxe para mim, eu falo, olha, mas o deputado tal disse que vai fazer, o senador tal. Eu falei, você pode falar com quem, com eles que quiserem fazer, mas assim, eu não minto para as pessoas.
Então, a gente tem que trabalhar dentro do que a Constituição Federal prevê. A Constituição é taxativa, não tem tabelamento. Graças a Deus não existe tabelamento de preço no Brasil, né? Essa explicação vale também para a questão da Petrobras, né? Que tem muita gente que fala, a gente falou da privatização, mas que e acabou absurdo, o combustível está muito caro, tem que intervir na empresa para colocar ali o preço. Gente, isso não funciona. Primeiro que isso não pode ser feito, como eu já expliquei, mas isso não funciona. Né? O que o governo, tanto federal como estadual, podem fazer, os governos, é mexer no imposto, na alíquota do imposto. Isso ele pode mexer. Agora, determinar para uma empresa, olha, o seu produto vai ser X, que loucura é essa? Isso não existe. É a mesma coisa que eu chegar para uma doceira que vende o cento de brigadeiro a R$200 e falar assim, querida, não, você vai vender agora o seu cento a R$150. E por que os governos, então, não, assim, colocando para o povo, por que eles simplesmente, então, não mexem na alíquota? Vão mexer agora, né? Vão mexer agora. Saiu uma autorização do Conselho de Política Fazendária, que é o CONFAS, para exatamente poder mexer na alíquota. Agora, respondendo de uma forma pragmática, é o seguinte, mexer na alíquota significa fazer renúncia de receita. Significa abrir mão de arrecadação. E os orçamentos públicos, eles são extremamente engessados. O que se arrecada já tem a despesa ali fixada. Né? Aqui no DF, por exemplo, do nosso orçamento, mais de 42% já está fixado para pagamento de despesa de pessoal. 42%. Quase metade. Quase metade. Do que se arrecada. É óbvio que não vai funcionar. Né? Então, assim, sobra pouca autonomia para o gestor público. Para ele conseguir fazer renúncia de receita, ele precisa mostrar que ou ele cortou uma despesa, ou ele vai aumentar a receita de uma outra fonte. Então, não é tão simples assim. E a resposta que eu acho que toda a sociedade quer ver é corte de despesa. Todo mundo quer corte de imposto, não quer? Quero corte de imposto. Então saiba que para cortar imposto vai ter que cortar despesa. E cortar despesa, gente, é diminuir o tamanho do Estado. É isso. A gente tem que lutar por um Estado menor. Diminuir os braços do mas Estado. Aí você vai deixar de atender quem precisa. Não. A gente pode ser eficiente. Com mais tecnologia, com mais controle de processo, com mais transparência, você dá muito resultado sem ser tão grande. Sim. Né? Então, é essa a nossa defesa. É a redução do Estado para que a gente tenha ali um Estado do tamanho necessário para cobrir as necessidades que ele precisa fazer. Outra coisa, o Estado não tem que agir. Na maioria das áreas que a gente vê o Estado agindo hoje, ele não deveria agir. Deveria realmente ser da iniciativa privada. Com certeza. Com certeza. Por exemplo, Julia, só puxando um outro fio aqui, a gente falando da privatização, mas, por exemplo, aqui no DF, a gente, falando como consumidor, a gente tem notado, por exemplo, a gente passou recentemente pela privatização da concessionária aqui de energia elétrica. E a gente teve um aumento substancial na conta. Isso tá ligado? A privatização, ela joga maiores custos na ponta do consumidor? Olha só, vamos falar o caso da SEB aqui. A SEB é a empresa mais roubada do Distrito Federal. Ela é roubada porque onde você anda nesse estado tem gato. Tô mentindo, gente? Não. Tem gato. Seja porque a invasão, lá certo? Atrás, a invasão, e aí não tem a infraestrutura necessária de água, de esgoto, de iluminação. Aí o que a população faz? Rouba. Então a SEB sempre foi muito roubada. Não apenas por quem faz gato, mas pelo próprio governo. A dívida que a UNB tem com a SEB, ele é milionária. De cabeça agora eu já me esqueci, mas é uma coisa assustadora a dívida. Porque quando é público, o outro ente público acha que não tem que pagar. É a mesma situação que o Serpro vive. O Serpro é uma empresa enorme. Mas Serpro é o processamento de dados, né? Processamento de dados. Que a União contrata muito com o Serpro, mas não paga. Aí, é fácil, né? Enfim, a SEB é uma empresa que ao longo da vida dela, ela sempre foi muito roubada e ela sempre teve muito prejuízo. Tantos prejuízos que ela não tinha capacidade nenhuma de investimento.
Então, eu preciso levar a rede para tal lugar. Eu não tenho dinheiro. Porque a empresa, qualquer empresa, ela tem o custo de investimento, ela tem que investir. Qualquer empresa, não tem jeito, né? Manutenção, investimento. Então, a SEB era insustentável da forma como estava. E aí entrou uma gestão privada que, obviamente, quer que aquele negócio seja sustentável, né? E aí ela começa a pôr a lupa. Opa, queridão, você tá me devendo, hein? Olha, o débito aqui é gigantesco e tem que cobrar mesmo. Então, em resumo, consumiu, tem que pagar. Esse aumento que vem pro meu bolso, pro bolso da Júlia, esse aumento se dá em função do seu cateamento Esse histórico? aumento já era custeado por todos nós, sabe como? Como? Quando a SEB apresentava lá no final do balanço fiscal dela, apresentava o prejuízo, sabe o que acontece? O governo, na fonte 100, que é onde reúne toda a arrecadação, pegava o recurso necessário para cobrir aquele déficit. Tirava, ou seja, cobrir. Você pega da contribuição de todos, do rico, do pobre, da mulher, do homem, que seja, e você joga para a empresa. Para cobrir o rombo, é maquiagem. Para cobrir o rombo. É maquiagem. Qual é o estímulo que essa empresa tem de fazer redução dos seus quadros, análise dos seus processos, substituição de máquinas que estejam ultrapassadas? Qual é o estímulo? Zero. Ela trabalhando bem ou não, ela vai superavitar. Então, não se enganem. A gente já bancava isso com o imposto, né? A gente já bancava. Você acha que no longo prazo isso tende vai se normalizar, vai se normalizar, porque é o seguinte, várias pessoas que hoje estão em débito vão normalizar esses pagamentos. Eu mesma ajudo muito nessas negociações. Principalmente para bar e restaurante nesse período de pandemia. Teve alguns que tiveram a sua conta cortada e eu ajudei nesse diálogo, né? Assim, junto à empresa, para ajudar o parcelamento e tudo mais. Então, ela tende a se normalizar. Tomara. Né? Quando é público, não existe uma responsabilidade em manter aquilo saudável, financeiramente falando. E deveria ser o contrário, E o problema pior, que aí poucas pessoas sabem, aquilo que é público, não se enganem, é privatizado. Como? Assim, eu pergunto porque... Como? O cara lá do Eu outro lado sou vai governadora, eu indico os diretores da SEB. Simples. Isso é Uma estrutura que é pública passa a ser apropriada pelo grupo político que ganhou a eleição. Então, toda a campanha política é construída em torno disso, em torno desses cargos, em torno de contratos. Por isso que, gente, quanto menor o Estado, necessariamente a gente já vai combater a corrupção. Porque você diminui a esfera de atuação política. Empresa não tem que ser gerida por questões políticas. Diminui o apadrinhamento. Empresa é mercado. Fato. Entendeu? Então não se engane, mas isso aqui é público. Não, fulaninho indicou ali, ciclaninho indicou ali. Tudo é tomado por um privado. Os tentáculos estão lá dentro. Só que você não vê. Eu vou para outra pergunta do João Paulo. Ele é servidor do IBRAM. E ele te pergunta assim, queria muito ver as ideias da Júlia, enquanto deputada de direita, para a área ambiental. Ai, gente, eu sou suspeita porque eu adoro o IBRAM. Eu adoro o IBRAM. O IBRAM, ele faz um trabalho... É bem bacana, o IBRAM assim, é bem legal. Os servidores são incríveis. Eu posso falar, gente... O serviço público é demonizado também. Também, o servidor público é demonizado. A ideia de que o cara né? bate ponto, suga o dinheiro do não Estado. Não, tem jamais. Alguns que são assim? Tem. Mas olha, gente, é exceção da exceção. Então, assim, o pessoal do IBRAM é muito técnico, é muito bem preparado. E não tem concurso, se eu não me engano, há 18 anos. Então, eles estão totalmente defasados. Eles estão fazendo, assim, o que eles dão conta mesmo. Eles estão no limite. Eu queria muito que o IBRAM fosse maior, porque hoje a gente tem uma série de nascentes... de reservas aqui no DF, reservas ambientais que deveriam ser protegidas. E a responsabilidade é do IBRAM. Então, sempre quando a gente aciona o IBRAM, eles retornam dessa forma. Assim, olha, Júlia, a gente vai realmente tentar. E eles tentam, porque eu sou testemunha, tá? Eu acompanho. Mas eles têm poucos braços, né? Não dá para ir até onde eles querem. Nós já temos mais gente... Olha, eu vou dar um exemplo dessa questão política que eu falei de privatizar. De ser apropriado por um privado. Nós temos mais de 16 mil cargos em comissão no DF. Vai ver quantos cargos estão no IBRAM. Entendi. Por que não joga cargo em comissão no IBRAM
No próprio DF legal precisa. Entende? Porque senão, como é que a gente vai repelir invasão no DF, gente? Entendi. Porque esses órgãos são os principais responsáveis por isso, não é a polícia. Não é a polícia. Não é. A polícia vai depois são dar um esses amparo. dois, exatamente. Pra dar um amparo... Ali na busca de provas, lógico, e tudo lógico. mais. Então, assim, qual que é a minha visão ambiental? Você precisa ter sustentabilidade, tá? Enquanto for economicamente mais interessante derrubar uma árvore, essa árvore será derrubada. O que nós temos é que conseguir provar que a árvore em pé dá mais dinheiro. Um peixe mais raro, se a gente faz um trabalho, e aí eu já participei de um projeto como esse, de conscientizar a comunidade, de esperar o peixe crescer, né? Deixar ele viver a vida dele, virar adulto, para fazer uma pesca responsável. Aí assim a gente consegue a manutenção da espécie, mas ao mesmo tempo a gente garante renda, né? Aí a gente pode pensar em manter as coisas. Porque no Brasil, eu não sou especialista em meio ambiente, mas a visão que eu tenho é que assim, a ideia de preservação é intocável, tem que ser intocável. Aquilo ali é intocável. Cerca a APA. Não entra, não. Já nos Estados Unidos, né? Você explora economicamente aquele lugar e aquele lugar, por causa dessa exploração responsável, consegue retorno, levantar recurso para manter. Econômico. Por exemplo, é Bonito, no Mato Grosso do Sul. É um lugar que a maioria dos passeios estão em fazendas privadas. Extremamente preservado. Extremamente preservado. Então, existe um grupo limitado de pessoas para fazer a visita. Tem um período que você não pode visitar. O lugar está, sim, intocado, né? Mas existe uma exploração econômica daquele lugar gerando renda para as pessoas. Então, eu acho que a gente tem que buscar isso. Vamos buscar um equilíbrio e entender que a conta econômica, ela que tem que ser sustentável. Entende? Entendo. Ela tem que ser sustentável. Então, assim, óbvio que tem ambientes que não podem ser mexidos de jeito nenhum. Sim, é fechar ali a porteira, ninguém entra, né? Como áreas extremamente sensíveis. Mas isso não pode ser a regra. Eu acho que a regra, na realidade, é sim parceria com a iniciativa privada para a exploração econômica do local, com o respeito a uma série de requisitos impostos pelos órgãos técnicos, como o caso do IBRAM, né? Eu tô vendo que tá acontecendo uma mudança de mentalidade no Brasil. Nesse sentido eu também já vejo, assim, de menos aparelhagem e mais viés técnico, né? Mais conhecimento de causa, mais órgãos especializados. E eu venho trabalhando muito nessa área, eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente, né? Trabalhando muito para acabar com essas invasões. A gente escolhe alguns locais específicos, a gente faz todo um trabalho com todos os órgãos, apesar dos órgãos não terem braços. Tá bem difícil, assim, tá bem difícil, né? Imagina, por exemplo, se a gente revertesse uma parte do que foi arrecadado por IBRAM. Pois é. O IBRAM teria condições de contratar mais pessoas, de ter melhores viaturas, de ter sistemas que auxiliam no trabalho. De ter servidores. De ter servidor. Material humano. Né? Então, mas não. Então, eu acho que a visão é essa. É uma exploração econômica com a manutenção do local, né? E isso é possível. Isso é possível. Show. Eu queria ainda conversar muito, mas tempo é dinheiro. Já deu tempo. E eu tô sem dinheiro, então eu tô sem tempo também. Te agradeço demais. Você ter vindo até aqui. Ela adorou, tá sem dinheiro. Obrigado mesmo. A gente pode disponibilizar nas redes sociais também. Parabéns pelo trabalho que você faz nas redes, de mostrar, de ouvir as pessoas. É você que alimenta, você... Acho que não tem como, né, você responder as pessoas diretamente, mas muito... Eu respondo muitas, principalmente com áudio. Mas eu acho legal a interação, muito bacana. A gente precisa de mais gente assim na política. Muito bacana, valeu. Eu que agradeço. Tá em casa, sempre que quiser vir. A vocês que ficaram conosco até este momento, que me aguentaram até o momento, eu agradeço. Se inscreva no nosso canal, mete o like aí e muito, muito, muito obrigado. Até mais.